13 frases. 13 frases que, segundo a lenda, escondem o segredo de como o universo inteiro foi criado. Elas estavam gravadas numa única placa de esmeralda, perdidas por milhares de anos. E quando finalmente foram traduzidas, mudaram a história do pensamento ocidental. Isaac Newton, o homem que descobriu a gravidade, traduziu essas 13 frases com as próprias mãos. Alquimistas dedicaram a vida inteira a decifrá-las. E uma delas se tornou talvez a frase mais repetida da espiritualidade moderna: como é em cima, é embaixo. Mas o que está realmente escrito nessas 13 linhas? O que elas dizem, palavra por palavra? Hoje, nós vamos abrir a tábua de esmeralda e ler cada linha, uma por uma. 5º episódio da série A Origem de Tudo, no Consciência Infinita BR. No episódio anterior, conhecemos Thoth, o escriba do universo, o deus egípcio que, segundo a tradição, registrou as leis da realidade. E essa mesma tradição diz que ele deixou para trás um único texto. Curto, fechado, perfeito. Um texto que conteria a fórmula completa da criação. Esse texto é a Tábua de Esmeralda. Em latim, Tabula Smaragdina. Tão curto quanto um poema, e tão denso quanto um tratado de cosmologia. Hoje, nós vamos lê-lo inteiro. E você vai entender por que 13 linhas conseguiram fascinar gênios por mais de 1000 anos. A cópia mais antiga da Tábua de Esmeralda que sobreviveu até hoje está escrita em árabe, dentro de um livro do século 8 chamado Kitab Sar al-Khalika, o livro do segredo da criação. O autor aparece com o nome de Balinus, que é a forma árabe do nome de Apolônio de Tiana, um sábio que teria vivido no primeiro século da nossa era. E a lenda que esse livro conta é perturbadora. Balinus afirma ter encontrado a tábua numa cripta secreta, embaixo de uma estátua de Hermes, segura nas mãos de um cadáver sentado no trono. E a tábua não era de pedra comum. Era uma única peça de esmeralda, com o texto gravado em relevo. Por mais de 1000 anos, esse pequeno texto foi o coração de uma tradição inteira, a alquimia. E aqui está o detalhe que a história oficial prefere esquecer. A alquimia não era superstição ingênua. Isaac Newton, sim, o Newton da gravidade, da ótica, do cálculo, traduziu a Tábua de Esmeralda do latim por volta do ano de 1680. O manuscrito só foi encontrado depois da morte dele. E os historiadores tiveram uma surpresa: Newton escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre alquimia. Mais do que ele escreveu sobre física. E ele não estava sozinho. Robert Boyle, considerado o pai da química moderna, era alquimista. Paracelso, o fundador da farmacologia, era alquimista. A química nasceu, literalmente, da alquimia. E a alquimia nasceu deste texto. Os alquimistas não queriam apenas transformar chumbo em ouro. Eles acreditavam que a Tábua de Esmeralda guardava a fórmula secreta por trás de toda transformação, a do metal, a da matéria, e a da própria alma. Por isso liam e reliam cada palavra, durante séculos. Então vamos fazer exatamente o que eles fizeram. Vamos ler. Agora, vamos abrir a tábua e ler as 13 linhas, uma de cada vez, decifrando o que cada uma realmente diz. Linha 1. É verdade, sem mentira, certa e muito verdadeira. A tábua começa jurando a própria veracidade. Não é poesia, não é opinião. É como se o autor dissesse, logo na primeira frase, o que vem a seguir é a estrutura real do mundo. Preste atenção. Linha 2. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está embaixo. Para realizar os milagres de uma única coisa. Esta é a frase mais famosa de todas. O princípio da correspondência. O pequeno espelha o grande. O átomo espelha a galáxia. A célula espelha o organismo. Você espelha o universo.
Não como metáfora, como estrutura. A mesma geometria que enrola uma concha do mar enrola uma galáxia inteira. Linha 3. E como todas as coisas vieram do Um, pela mediação do Um, assim todas as coisas nasceram dessa coisa única, por adaptação. Tudo veio de uma só fonte. Uma única origem. E tudo que existe é uma variação, uma adaptação dessa fonte original. Não há matéria separada de espírito. Não há corpo separado de mente. Tudo é uma coisa só, vestida de formas diferentes. Linha 4. O sol é o seu pai, a lua é a sua mãe. O vento carregou em seu ventre. A terra é a sua ama. Em uma única frase, os 4 princípios da criação. O sol é o princípio ativo, a vontade, a consciência. A lua é o princípio receptivo, a forma, a matéria. O vento é o meio, o movimento, a vibração. E a terra é a manifestação final, a realidade concreta. Intenção, forma, vibração, matéria. A receita completa, em 4 imagens. Linha 5. Aqui está o Pai de toda a perfeição do mundo inteiro. A tábua afirma que essa coisa única que ela está descrevendo é a origem de toda a perfeição que existe. A semente invisível de onde brota tudo que tem ordem, forma e beleza. Linha 6. A sua força é completa quando ela se converte em terra. Traduzindo, o poder dessa fonte só se realiza quando desce ao concreto. A ideia precisa virar matéria. O espírito precisa encarnar. Potencial que nunca se manifesta é força pela metade. Linha 7. Separa a terra do fogo, o sutil do grosseiro, com cuidado e com grande habilidade. Esta é a linha mais alquímica de todas. Separar o sutil do grosseiro. Destilar. Refinar. Em química, é literalmente o que se faz dentro de um alambique. Mas na consciência, é o trabalho de uma vida inteira, separar o essencial do ruído. O ouro do chumbo que existe dentro de você. Linha 8. Ele sobe da terra ao céu, e desce de novo à terra, e recebe a força das coisas de cima e das coisas de baixo. Este é o ciclo. A consciência sobe, torna-se abstrata, ampla, cósmica. E depois desce, torna-se concreta, prática, encarnada. E nessa subida e nessa descida, ela integra os 2 mundos. Recebe a força dos 2. Linha 9. Assim você terá a glória do mundo inteiro. E toda a escuridão fugirá de você. A recompensa de completar esse ciclo é a visão unificada. O conhecimento completo. E a escuridão, a ignorância, a confusão, desaparece. Não porque você lutou contra ela, mas porque você passou a enxergar o todo. Linha 10. Esta é a força de toda força, porque vence toda coisa sutil e penetra toda coisa sólida. A tábua dá um nome a esse princípio, a força de toda força. O que ela está descrevendo? Algo que atravessa o sutil e o sólido, o invisível e o visível. Para o alquimista, isso era pedra filosofal. Para um físico moderno, soa estranhamente parecido com a descrição de uma lei fundamental, algo que governa tanto a onda quanto a partícula. Linha 11. Assim o mundo foi criado. 4 palavras. A tábua diz, sem rodeios, foi exatamente assim que tudo começou. O processo que ela acabou de descrever não é só uma técnica de laboratório. É o método da criação do universo. Linha 12. Daqui virão adaptações maravilhosas, e este é o modo de fazê-las. Ou seja, tudo que existe de extraordinário no mundo segue esse mesmo padrão. As adaptações maravilhosas, a vida, as formas, a complexidade, todas saem dessa mesma fórmula. Repetida, em escalas diferentes, infinitamente. Linha 13.
Por isso fui chamado Hermes Trismegisto, possuindo as 3 partes da filosofia do mundo inteiro. A tábua se assina: Hermes, o 3 vezes grande. Aquele que domina os 3 reinos, o mundo da matéria, o mundo da mente, e o mundo do espírito. E então ela se encerra, dizendo que o que foi dito sobre a obra do Sol está completo. 13 linhas. Um juramento, um princípio, uma fórmula de criação e uma assinatura. Tudo isso no espaço de um único poema. Como é em cima, é embaixo. Para a maioria das pessoas, isso é só uma frase bonita. Mas e se for, literalmente, verdade? A ciência moderna passou os últimos séculos confirmando exatamente isso, sem nunca perceber que estava confirmando um texto de mais de 1000 anos. Na física, as forças que governam uma partícula subatômica são estruturalmente parecidas com as forças que organizam estrelas e galáxias. O muito pequeno e o muito grande seguem o mesmo tipo de lei. Na natureza, a ramificação de um raio no céu, de um rio visto de cima, dos galhos de uma árvore e dos vasos de sangue dentro do seu corpo seguem todos o mesmo desenho. Chama-se fractal. A mesma forma se repete em toda escala. O matemático Benoît Mandelbrot mostrou que essa repetição é uma das regras mais profundas da natureza. Na matemática, a proporção áurea aparece na espiral de uma concha, na disposição das sementes de um girassol, e na espiral de uma galáxia com bilhões de estrelas. A mesma proporção exata. Do milímetro ao ano-luz. E na física mais avançada existe o princípio holográfico, a ideia de que toda a informação contida num volume do espaço pode estar inteira, codificada na sua superfície. O todo, guardado dentro de cada parte. Fractais. Autossimilaridade. Holografia. A dualidade entre onda e partícula. Nomes diferentes, em séculos diferentes, para a mesma intuição. A mesma intuição que a tábua de esmeralda gravou em 13 linhas, há mais de 1000 anos. Como é em cima, é embaixo. Escrito, agora, em linguagem matemática. A tábua de esmeralda não é uma relíquia empoeirada do passado. É um mapa. Um mapa, em 13 linhas, de como a realidade se cria, se repete e se transforma. E a parte mais perturbadora é essa: quem quer que tenha escrito esse texto parecia conhecer a estrutura do universo de um jeito que a ciência só começou a redescobrir agora. A tradição diz que esse texto foi escrito por Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. A mesma figura que, no Egito, era chamada de Thoth. Mas existe uma pergunta que nós ainda não respondemos. Hermes Trismegisto foi apenas um deus, um símbolo, uma lenda? Ou foi um homem de verdade, um homem que teria vivido antes da história, e que sabia coisas demais para a sua época? No próximo episódio, nós vamos atrás dele. Não do mito. Do homem. Se inscreva. Ative o sininho. A cada episódio, o código se revela um pouco mais.